Fala pessoal aqui que tá ligado aqui no canal do Luizeira, uma noite muito especial, né? Temos decisões aqui da Copa do Brasil de futsal e hoje eu tenho um convidado uma estrela do futsal que já posso chamar aí de um amigo que eu tive aí dentro das quadras, porque é o Daniel Lobato. Muito boa noite, Daniel, e como a gente conversou anteriormente aí no nosso backstage, primeiramente te agradecer aí pelo carinho que tá tendo aqui comigo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar aqui. É um prazer falar um pouquinho do nosso futsal, um pouquinho das coisas que a gente trabalha no dia a dia aí. Espero que seja um papo bem legal, um papo bem bacana para todo mundo. Perfeito. Daniel, queria que você se apresentasse para o pessoal, né, que não conhece ainda o Daniel Lobato, treinador, né, do Minas Tênis Clube, que fez um jogo, né, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, um jogo que foi 3-3 aqui em Sorocaba, né, Daniel? Eu queria te falar, fala um pouquinho mais de você, como que você começou, você assumiu o time do Minas, né, em 2023, correto? Bom, meu nome é Daniel, né, eu cheguei no Minas há 10 anos atrás como estagiário. Eu era um estagiário da preparação física do clube e desde então virei estagiário do próprio clube. Passou um certo tempo, eu me formei e aí me tornei professor de escolinha do clube. E em 2019 eu assumi como auxiliar técnico da equipe, né, já saindo da escolinha diretamente para a parte profissional do clube. Acompanhei muito Paulinho Cardoso, acompanhei muito o Peri, que era o antigo treinador. E aí, em 2019, eu subi para ser auxiliar técnico do adulto. O treinador era o Peri e treinador da equipe sub-20. Em 2023, eu recebi o convite para ser treinador da equipe de ponta, né? Muito feliz, muito honrado. Eu sou de Belo Horizonte, então eu vivo muito a história do Minas, eu vivi muito a história do clube. Sempre foi um sonho trabalhar, né, aqui no clube. E aí me tornei treinador da equipe de ponta desde o ano passado. A gente conseguiu fazer uma boa liga, né? Fomos até as quartas de finais, saímos para o Magnus, né? E ficamos em sexto lugar, que foi uma posição até maior do que a expectativa que o clube tinha, não em relação ao trabalho em si, mas em relação a outras situações, ao próprio orçamento, né? Esse ano a gente deu uma reforçada na equipe, no que diz respeito a nomes, né, de atletas que já são um pouco mais renomados. A equipe está num processo de adaptação e de conhecimento ainda, né? Mas eu tenho muita fé, assim dizendo, de que as coisas daqui a pouco vão se encaixar da melhor forma possível. E a gente vai sair dessa posição incômoda que a gente se encontra na Liga, né? Na Copa do Brasil a gente vem até bem, empatamos com o Magnus dentro de Sorocaba, o que é um resultado muito bom para a gente, né? E a gente tem a possibilidade de amanhã tentar aí uma vitória dentro dos nossos domínios, que a gente é muito forte. E antes mesmo, Daniel, da gente falar da partida de amanhã, que é uma partida que eu tive pessoalmente, né, para assistir esse jogo, que foi o seu time é muito concentrado na defesa. Mas falando um pouco mais de você também, Daniel, antes de entrar nesse assunto do jogo. Onde que você falou que está no Minas há 10 anos, mas até que ponto, onde o futsal entrou na sua vida? Cara, eu quando eu era mais novo, né, na minha adolescência, eu jogava futsal na minha escola, né? Eu gostava muito de jogar, mas nunca tive a capacidade de me tornar um atleta profissional. Sempre fui muito consciente da minha condição, assim dizendo, né? Mas sempre acompanhava, sempre via os jogos, sempre acompanhava a liga, né? Na minha época, o futsal não era tão difundido, a gente via mais pela questão da seleção brasileira, mas a liga se via muito pouco. O Sport TV transmitia mais alguns jogos da primeira fase ali, mas mais mesmo final, semifinal, esses jogos mais complicados, né? Então, mas sempre acompanhando, sempre correndo atrás. E eu sempre gostei muito de educação física. E aí sempre gostei muito de atividade física, sempre pratiquei muito. Jogava futsal, jogava futebol, jogava handball, tudo que era esporte a gente sempre estava praticando, fazendo alguma coisa. E aí fui fazer faculdade de educação física, fiz na UFMG, aqui em Belo Horizonte, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. E desde então, como toda pessoa que existe no mundo, né, a gente também, eu entrei dentro da educação física querendo trabalhar ou com futsal ou com futebol,
né? E aí comecei a trabalhar nos dois em paralelo. Trabalhava na escola que eu estudava, chama Colégio Magnum até, troca só o S do Magnus pelo M, é Colégio Magnum, e aí eu fazia estágio no Colégio Magnum e trabalhava numa equipe que chamava Gol Brasil na época. Era uma equipe de empresários, e aí assim, essa equipe tinha até projeto de lei de incentivo e tudo mais, disputava o Campeonato Mineiro de Futebol. E aí fiz o meu estágio em futebol e tudo mais, mas sempre voltado muito para o lado do futsal. Eu gostava mais do futsal, me encantava mais. Eu achava o jogo mais dinâmico, achava um jogo mais estudado, achava que a gente tinha a condição de trabalhar de uma forma melhor, sempre gostei. E aí, dentro desse período todo, eu estava quase formando e me surgiu a oportunidade de fazer estágio dentro do Minas. E aí, tudo aquilo que já era muito forte, só que eu trabalhava no esporte mais para o lado estudantil, né? Claro que tinha uma questão de competição e tudo mais, mas era num nível bem abaixo. E a partir do momento que eu vou para o Minas, aí tudo fica até mais aflorado, assim dizendo, porque aí eu começo a conviver muito com o Paulinho Cardoso, que hoje é técnico do Taubaté, e aí comecei a conviver muito, ver muitas coisas legais. O Paulinho é um cara que é muito estudioso, um cara muito inteligente, é um cara que me ajudou muito dentro dessa caminhada, né? Eu como estagiário, ele como treinador da equipe de ponta, tinha acabado de ser campeão da Taça Brasil, tinha acabado de ir para a Libertadores, foi vice-campeão da Libertadores, perdendo para a Intelli. A Intelli é uma equipe muito forte, com Falcão, com Vinícius, com Gé, uma equipe fortíssima. E aí eu vendo tudo aquilo, vivendo tudo aquilo, e aí eu cada vez mais indo para o lado do futsal, até chegar um ponto em que eu não parei de trabalhar realmente com futebol e voltei só para o futsal. Então, só assistindo futsal, só estudando futsal, e as coisas seguiram e fluíram até esse ponto que a gente está aí hoje. Sim, e hoje, Daniel, qual que é o maior desafio hoje para você dentro do futsal? Assim, a gente sabe que, como você já bem trouxe, infelizmente o Minas está vivendo essa zona incômoda, né, na tabela, está na 16ª colocação, né, mas qual que é, nesse ano especificamente, do ano de 2024, qual que é o maior desafio no futsal? É a parte, que vamos dizer assim, de investimento, que é um pouco diferente? Eu estou falando no módulo geral, não só especificamente do técnico do Minas, do Minas, no caso. Bom, falando da minha parte hoje, nós está faltando uma parte, sendo bem, olhando bem para a nossa equipe assim, hoje falta muito mais a questão de um resultado, de uma bola que entra, de uma bola que não entra, do que qualquer outra coisa, né? Eu falo muito da parte mental do atleta, porque muitas vezes a gente trabalha e a gente pensa mais na parte técnica, na parte tática, né? E aí a gente vai vendo alguma coisa e às vezes a gente vê um retrato só da partida, um retrato só do jogo, e a gente muitas vezes não analisa o contexto como um todo, né? A gente vem aí, dentro da Liga Nacional, nós temos 4 empates, 2 vitórias e 2 derrotas. A gente perde muito pouco, né? Então isso mostra que é uma equipe muito consistente. E aí, quando você vai pegar os nossos jogos, a nossa equipe, ela pegou e em muitos jogos a gente pecou muito mais na parte de fazer um gol, de ter tranquilidade para fazer um gol, e acaba que você não vai fazendo esse gol, o resultado não vai vindo, e aí você vai se complicando, e daqui a pouco você perde um jogo, empata um outro jogo, e isso vai minando a tua cabeça. Vai minando a cabeça dos atletas, vai minando a cabeça da comissão como um todo, e acaba que a gente não tem essa tranquilidade para trabalhar, assim dizendo, né? Acho que não é culpa de ninguém, é culpa nossa, obviamente, mas quando eu falo culpa, no sentido de que o trabalho continua sendo feito, o trabalho vem sendo muito bem feito, o clube investiu muito bem, os atletas, eu tenho total confiança no trabalho deles, de todos eles, né? A gente tem atletas aí de um renome muito grande, de uma qualidade excepcional. Tá faltando a vitória, mas não é aquela coisa tá faltando a vitória porque a gente não tá jogando bem. Pelo contrário, a gente vem jogando muito bem. Se pegar os últimos jogos, né? A gente, contra o Tubarão, a gente empatou dentro de casa em 0-0, finalizando muitas bolas, muitas vezes na cara do gol. O melhor jogador da partida foi o goleiro adversário. No último jogo contra o Toledo, a gente empatou o jogo em 3-3. Aí, para quem observa o jogo e fala, poxa, mas o jogo ficou. Vocês tomaram 3-1, daqui a pouco não, o jogo ficou 3-3, mas para quem pega a partida e observa os lances, e observa como foi a partida, a gente teve muito mais condição de sair com a vitória do que a equipe adversária. Aí daqui a pouco você ataca, toma um gol.
ataca, 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 toma outro gol. E aí aquilo vai minando a tua cabeça, né? E aí tu tem que buscar, você tem que correr atrás. Botamos 2 bolas na trave, muita finalização, muito volume de ataque, muito volume de defesa. Então, assim, às vezes é muito difícil falar, porque o esporte ele pede resultados rápidos, e muitas vezes a gente não tem a paciência de esperar que as coisas aconteçam no tempo delas, né? E tá tudo certo com isso também. A gente sabe que tá dentro do pacote, que é uma equipe com o investimento que o Minas fez esse ano. A gente vai ser cobrado para que o resultado aconteça o mais rápido possível. Mas isso eu deixo para quem torce para o clube, até mesmo para a diretoria, se necessário for. Mas eu sinto uma confiança muito grande de todos que estão aqui dentro e de que as coisas estão acontecendo. A equipe é bem treinada, a equipe tem... Quem olha, quem assiste nossos jogos, vê trabalho, vê que as coisas acontecem e que daqui a pouco é um encaixa ou outro, é uma hora ou outra. A gente encaixa 2 vitórias aí, 3 vitórias, e a coisa segue e o fluxo acontece e a gente alcança. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai tomando pressão, a gente vai gerando desconfiança, mas o que a gente não pode fazer é sair do nosso eixo, né? Sair daquilo que a gente acredita, porque daqui a pouco o resultado não vem, aí a gente começa a se questionar, a achar que está tudo errado, e não. Simplesmente pode ser um momento. Ano passado nós vivemos isso, né? Dentro da Liga Nacional, a gente chegou no momento que a gente ficou 5 jogos sem vencer. E justamente, né, nessa sequência que a gente vai pegar agora, né? A gente vinha de 4 vitórias seguidas no ano passado. Essa sequência que nós tivemos agora, nós vencemos 4 jogos no ano passado. E aí tivemos 2 derrotas seguidas, que foram essa sequência agora, Magnus e Marreco, que a gente pega em casa. Ano passado nós pegamos fora de casa, nós perdemos os 2 jogos. E aí gerou um pouquinho de insegurança, nós ficamos 5 jogos sem vencer. Então isso gera desconfiança. Então a gente sabe também de como são as coisas, a gente também já passou por isso em outros momentos, mas é ter confiança de que as coisas vão acontecer, né? Não tem muito o que fazer, não podemos jamais ter dúvida do nosso trabalho e das coisas do que a gente faz no dia a dia, que é muito, muito qualificado, tem pessoas excelentes aqui dentro do clube e a gente respeita muito isso. E dá para ver, né, Daniel, que o trabalho realmente está sendo feito, porque vamos falar um pouco mais especificamente do jogo de ida, né, dessa Copa do Brasil contra o Magnus, porque a sua equipe foi defensivamente muito sólida. Os gols que o Magnus fez foi por mérito do Magnus também, porque a equipe do Magnus a gente sabe que é muito qualificada, nesse final de semana foi campeão da Libertadores, mas a sua equipe dava para ver que as transições de bola, as jogadas pelos alas, tava tudo perfeito. Faltou realmente, vamos dizer assim, aquele desequilíbrio para pegar e matar o jogo mesmo, né, Daniel? Se a gente pega o jogo contra o Magnus, aí em Sorocaba, a gente tomou 3 gols. Dos 3 gols que nós tomamos, 2 gols foram de transição, né? Um gol faltando 2 segundos, que é um gol que é aquela coisa assim, né? A bola, o Anderson vai finalizar uma bola para o gol, aí ele finaliza ela baixo, o Magnus, não lembro quem consegue dar na bola para frente, ela sobe no pé do Pepita. É o Pepita. É o Pepita. Pé do Pepita, o Pepita acha bem o charuto chega carrinhando e fazendo gol. De muita qualidade, obviamente, mas um gol de transição. O segundo gol é um gol de falta, né? Que a bola muito... A gente marca até bem a falta, mas o Lino, com todo o mérito, de toda a qualidade, um cara que tem uma qualidade ímpar e que tem uma capacidade de resolução de problema num espaço muito curto, o Anderson consegue sair nele no tempo e ele cava a bola muito bem, um gol muito difícil do Lino. E depois a gente toma um outro gol de transição. Então, se a gente pega o jogo, 2 gols de transição, um gol de bola parada do Magnus, né? E pegando a gente, nós fazemos um gol com o nosso goleiro, finalizando a bola, o Deco pegando, e 2 gols de bola parada, que é uma coisa que a gente também é muito forte. Então, a gente vê o trabalho acontecendo, né? E como você mesmo colocou, você vai jogar contra o Magnus, que é a equipe que é campeã da Libertadores, todo ano, é uma equipe acostumada a ganhar títulos, a gente sabe como é que é. É sempre difícil jogar, e jogar em Sorocaba é um absurdo de difícil. Pela quadra, que é uma quadra que nós treinamos uma quadra de taco. A quadra do Magnus já é uma quadra de um outro material. E é um material que segura, que prende muito a bola.
Então, o Magnus, que treina nesse piso, ele consegue fazer o jogo muito bem. Não estou falando que a quadra é ruim, não, tá? Uma quadra diferente. Então, a gente tem que se adaptar a isso também. A mesma coisa que hoje o pessoal vai falar muito do campo sintético para um gramado normal, né? Exatamente. A quadra, para você ter uma noção, né? Nós vamos jogar aqui na arena. E entendo muito bem quem vem jogar aqui, mas reclama que a quadra tem 38 metros, que é uma quadra muito curta, né? É uma quadra que tem um metro a menos de cada lado, assim dizendo, mas o problema, assim dizendo, é porque é uma quadra muito viva, mas é uma quadra de taco, é uma quadra em que a bola, ela anda de uma forma mais rápida. Isso também favorece muito ao Magnus, que tem um jogo de passe muito qualificado, um jogo de um passe muito rápido. Então a gente vai ter que continuar sendo muito defensivamente muito forte. Mas é aquilo que eu falo, nós criamos oportunidades, assim como o Magnus também criou e vai criar. A gente tem sempre que entender que do outro lado tem trabalho e tem uma equipe muito qualificada. Mas como você colocou, a gente foi muito consistente defensivamente. Tivemos oportunidade de vencer o jogo, como eles também tiveram as oportunidades dele. Acho que eles foram consistentes, a gente também, e o jogo terminou 3-3, e volto a dizer, foi um jogo que terminou 3-3, a gente buscando. Daqui a pouco, quem viu o jogo entende que o 3-3 não foi um placar injusto. Foi um placar justo, ok. Nós tivemos achando que foi um jogo muito igual. Como eu acredito que vai ser aqui também, um jogo muito igual. Mas é aquilo que eu venho batendo sempre na tecla, eu tô falando aqui com você e busco sempre com os meus atletas. A consistência e o dia a dia vai nos fazer alcançar os voos que a gente quer alcançar. A excelência, o trabalho bem feito. Daqui a pouco, eu prefiro sempre acreditar que esses momentos difíceis, eles nos fazem chegar onde a gente quer. Então, a gente está vivendo esses momentos, está sendo complicado, né? Porque gera essa desconfiança, mas muito tranquilo no que diz respeito a isso, porque eu acredito realmente que a gente tem muita condição de alcançar objetivos bem maiores dentro da Liga e dentro da Copa do Brasil, que é um objetivo nosso. O Magnus já está na Libertadores, né? Nós ainda temos o nosso objetivo de tentar alcançar, então a Copa do Brasil, querendo ou não, é a chance que a gente tem hoje de alcançar a Supercopa, porque a Liga ainda não dá essa vaga para a Supercopa, né? A gente espera que isso possa acontecer, mas enquanto não acontece, e se não acontecer também, já cabe numa outra alçada, numa outra história, mas a gente precisa ganhar a Copa do Brasil para isso, né? Precisa estar no final, pelo menos. Então, a gente tem essa pretensão de buscar uma Libertadores, de buscar ganhar títulos. Então, a nossa ideia é essa, e amanhã a gente vai com muita força para enfrentar o Magnus. E por coincidência, né, Daniel, os 2 jogos na sequência do Minas é contra o Magnus, né, e dentro da arena, né, porque para quem não tá aqui ligadinho aqui no nosso canal, o Itambé Minas pega o Magnus amanhã às 7 horas da noite pela Copa do Brasil e na sexta-feira pela Liga Nacional, né, Daniel? Então são 2 jogos que, querendo ou não, vai conhecendo um pouco mais da equipe adversária, lógico que tem tudo da decorrência que vai tendo os estudos, mas você jogando frequentemente com um adversário, vamos dizer assim, joga um dia na quarta, tem um descanso e depois no dia seguinte, né, Daniel? Sim, se eu tiver que te falar, cara, se eu fizer uma conta, acho que a equipe que eu mais joguei foi o Magnus. Disparado. Nós jogamos ano passado na Copa Gramado, um contra o outro, minha estreia como treinador do adulto foi contra o Magnus na Copa Gramado, um jogo completamente maluco, o Magnus sem o Leandro Lino e sem o Lucas Gomes, a gente sem o Igor e sem o Maia, que eram 2 atletas muito importantes pra gente. O jogo terminou 5-4, faltando 40 segundos, o Rodrigo fez um gol, a gente abriu 3-0 nesse jogo, tomamos 3-1, fizemos 4-1, o Magnus virou para 5-4, esse jogo terminou 6-5, se eu não me engano. Porque aí o Magnus virou, a gente empatou, e depois a gente empatou e o Magnus virou no final. Mas aí jogamos a Copa Gramado, Liga Nacional nós jogamos a primeira fase, Copa do Brasil nós jogamos 2 jogos, depois Liga Nacional mais 2 jogos, então já são 6 jogos. Esse ano em Copa do Brasil mais 2 jogos. Então assim, a equipe do Magnus é uma equipe que a gente joga bastante. E como o Magnus, e aí vem uma outra história, né? Como você colocou aí,
da questão do que a gente vem conversando sobre a questão dos resultados que não aparecem, né? Não vão aparecendo mais rápido, assim dizendo. Essa equipe do Magnus, você vai pegando ela aí, há quanto tempo que essa equipe joga junta, né? Os próprios atletas se conhecem há muito tempo. Trocam uma peça ou outra, um jogador ou outro, mas se você pegar aí, Leandro Lino, Lucas Gomes, Rodrigo, o Dieguinho chegou há pouco tempo, o Pepito chegou há pouco tempo, mas elas jogam junto há muito tempo, né? E a nossa equipe, muito bem entrosada. Então a gente vai jogando contra o Magnus, obviamente que a gente vai se conhecendo, e como eles também nos conhecem. Já sabem, porque a cultura, novamente, né, os atletas são novos, mas a cultura é a mesma. Então a cultura de como a gente jogava no passado é a mesma cultura como a gente joga esse ano. Eu mudei pouca coisa dentro da equipe que a gente joga. Eu sei que o Magnus vai ter uma equipe que vai tentar ficar com a bola a todo momento, que tem o Leandro Lino, que vai tentar um jogo diferente, o próprio Joãozinho no segundo quarteto, o próprio Gabriel, que é um menino que vem do 20 com muita qualidade. A gente sabe como é que é o jogo do Pepito e como é que é o jogo do Dieguinho, o Lucas Gomes, o Charuto, o Elisandro, o Genaro, a gente sabe como é que a gente joga dentro do padrão do que o Ricardinho estabelece para a equipe. Como o Magnus também sabe, vamos marcar individual alto, vamos marcar quadrante baixo, isso daí não tem ninguém reinventando nada, a gente sabe como é que são as coisas. Só que cada jogo é uma história, cada momento é uma história, o Magnus vem de um momento de conquista, e isso, obviamente, faz com que a tua motivação e a tua confiança estejam lá no alto, ao mesmo tempo que é uma equipe que vem com um certo desgaste, né? Não tem como falar, porque são 6 jogos, jogos intensos, com uma carga emocional muito alta. Então, é uma coisa que a gente tem que tentar trabalhar para o jogo de amanhã, né? Talvez esse possível desgaste do Magnus, mas ao mesmo tempo sabendo que são atletas que estão extremamente acostumados com isso, extremamente acostumados. Então, esse desgaste pode ser que o jogo ele sempre tem a sua superação. Então, a gente sabe que eles vão se superar dentro disso, a gente sabe que eles vão vir muito, muito forte, mas a gente também vamos tentar trabalhar dentro disso, ao mesmo tempo que eles também vão tentar pegar as nossas deficiências, o que está completamente normal, completamente correto. E então, assim, novamente, vai ser um jogo muito estudado. Acho que para quem assiste os jogos, tem tudo para assistir um jogo de um futsal muito bem jogado, um jogo muito bem estudado, um jogo muito interessante. Para quem gosta, vai ser um jogo muito legal. Sempre é um jogo de muitos gols, né? Sempre é um jogo de, pelo menos, dos jogos que eu tô aí, sempre tem mais de 6 gols dentro do jogo. E para quem assiste futsal é bom demais. Então, assim, sempre jogos com muitos gols, com uma intensidade muito alta, a gente sabe que vai ser assim. E 2 jogos seguidos, né? Então, e com pouco tempo de recuperação para as duas equipes, né? Sempre é um jogo desgastante contra o Magnus, tanto para os dois lados, né? Tanto para a gente quanto para eles. Então, é saber também recuperar os atletas, é saber também virar a chave da competição. Então, tem toda uma história por trás da competição, assim, né? Por trás dos jogos. O jogo de amanhã pode ir até para pênaltis, então se estende muito mais, é um grau de intensidade muito maior, um cansaço mental muito maior. Então, a gente saber trabalhar muito bem isso para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente precisa. E depois também, né, depois essa sequência de jogos contra o Magnus, tem um jogo contra o Marreco, que lá, aí é só depois de uma semana, no dia 8 de junho, que daí tem tempo de fazer uma recuperação tanto mental, também tanto física, que daí esses 3 jogos em casa, né, para fazer essa sequência, e depois vai para fora lá para Verão Soares, né, no Rio Grande do Sul, perfeito? Para jogar contra o Assueva. Exatamente, aí a gente joga esses 2 jogos contra o Magnus, recupera os atletas ali no sábado e no domingo, né? E aí mais um jogo dentro de casa, que a gente precisa ganhar os 2 jogos, e aí sendo muito, muito sincero, muito honesto, sem desprezo e menosprezo pelas equipes, pelo contrário, sabendo das dificuldades que a gente vai ter, tanto contra o Magnus quanto o Marreco. O Marreco vem muito bem, os atletas são atletas que estão chegando no cenário agora e que querem, né, primeiro querem aparecer dentro do cenário, atletas que são da seleção brasileira, o Ligeiro e o Atisson, mas outros atletas que o sustentam lá no Marreco. O Marreco tem uma peculiaridade porque é uma equipe que joga com uma defesa completamente diferente da que todo mundo joga, né? Uma defesa
zona mista, alta, zona baixa. Então, e o Banana faz muito bem esse trabalho com os atletas. Tem atletas de muita intensidade. Então, a gente sabe das dificuldades, mas, volto a dizer, o Minas sempre foi uma equipe muito competitiva, né? E a gente vem tentando vem buscando que essa equipe seja tanto competitiva quanto vencedora. É claro que os treinadores que passaram tornaram essa cultura, mas sempre foi uma equipe que trabalhou com atletas mais jovens, atletas que surgiam da categoria de base. E isso vem mudando um pouco. Então a gente vem tentando buscar outros, construir, continuar essa história do Minas, né? Com mais títulos, com mais vitórias, né? A gente vem buscando tudo isso, e então a gente precisa disso, a gente quer isso, né? A gente quer alcançar voos maiores, a gente quer colocar o nome do Minas lá em cima, novamente. O último título que a gente tem aí foi em 2021, com a Taça Brasil, né? Então precisamos colocar o clube novamente no caminho dos títulos, no caminho das vitórias, e a gente vai trabalhando para isso daí. Perfeitamente, né? E até mesmo contra o Marreco é o confronto direto, né? Ganhando do Magnus e ganhando do Marreco, você sobe exponencialmente ali na tabela. Mas, Daniel, quero te agradecer imensamente pelo seu tempo. Eu sei que amanhã tem um jogo muito decisivo, você está sendo muito, muito amigo mesmo aí do meu canal aqui. Quero te agradecer imensamente pelo seu tempo, pela disponibilidade e muito obrigado mesmo. Se quiser deixar alguma mensagem para o pessoal aí, fica à vontade. O espaço é seu, Daniel. Não, que isso, eu que agradeço novamente. Obrigado por poder divulgar também um pouquinho do Daniel, de quem sou eu aí, um pouquinho do Minas também, né? Agradecer o carinho de sempre. Espero que a gente possa amanhã fazer um bom jogo, não só amanhã, né? Mas durante toda essa sequência aí que a gente tem, uma sequência muito importante de jogos, para a gente poder chegar onde a gente realmente quer dentro do cenário. Sempre que precisar, estamos aí, pode contar comigo, dentro daquilo que eu puder ajudar, pode ter certeza que a gente ajuda, e ajuda no sentido de vir aqui, falar alguma coisa, de trocar uma ideia. Acho que essa ajuda é mútua, nunca coloco como se eu estivesse ajudando alguém, porque eu acredito sempre que é uma via de mão dupla, né? Se a gente precisa da mídia, a gente precisa das redes sociais para divulgar o nosso trabalho, para ter cada vez mais espectadores assistindo, né? Nós, eu, o Ricardinho, o Rodrigo, o Danilo Baron, o Alexandre Pintinho, o Igor, o Pepi, todos eles, né? Do Magnus também, todos nós vendemos um entretenimento, né? Se não tem pessoas para nos assistir, o nosso esporte não é valorizado, o nosso esporte não é divulgado e a gente não é valorizado em relação a tudo. Então, por mais que a gente queira ganhar, por mais que a gente queira alcançar os títulos, né? A gente também tem que entender que a gente vende um espetáculo. E mais do que nunca, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande de capacitar melhor as nossas equipes para que os nossos espetáculos sejam sempre bons, para que a gente possa se vender cada vez mais. Eu falo muito do negócio futsal, do negócio Daniel, né? Então, quanto mais trabalho bem feito a gente faz, mais a gente aparece, mais condição a gente tem de aparecer aí. Então, sempre que precisar, conte comigo. Agradeço de coração, e as portas do clube estão abertas. Quando quiser vir aí, a gente te recebe da melhor forma possível, e é um prazer. Sempre que precisar, só dá o toque. Prazer é tudo meu. Pessoal, siga o Daniel nas redes sociais dele, que é Daniel Lobato, tudo junto, Daniel Lobato Treinador. Siga ele, tá aqui no rodapé também. Vou deixar aqui também na descrição do vídeo para você seguir. Também siga o Minas, também nas redes sociais deles, que é @MTC Futsal, que é muito importante para a gente sempre estar fortalecendo a marca futsal, como o Daniel já bem trouxe, a marca Daniel também, para a gente ir fortalecendo essa parceria. Daniel, eu vou cobrar, viu? Vou para Minas, eu nunca fui para Minas Gerais, vou aí para a gente pegar, tomar um café, conversar bastante sobre o nosso querido futsal. Por favor, pode vir sim, que a gente está te esperando. Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal, não deixe de seguir também o Daniel nas redes sociais dele. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Valeu.